Saudações terráqueas e terráqueos do meu Brasil! Esse é o Café com os Arcanos, um lugar seguro para você aprender tudo sobre o universo do tarô. Eu sou a Isa Nui, professora de tarô, taróloga, terapeuta transpessoal, e nesse episódio você vai descobrir se o tarô está na sua missão, se você tem o propósito de trabalhar com ele. Esse episódio é sobre o tarô como missão de vida. Nós vamos refletir profundamente sobre os caminhos que o tarô nos conduz para a gente trabalhar com ele e ficar realmente a serviço da luz através desse oráculo tão maravilhoso. Então, se você quer descobrir se o tarô está na sua jornada, assista esse vídeo até o final. Para contar a história de hoje, eu vou usar essas cartas, ó. Vou usar essas cartas aqui. Vocês vão entender no final por que que essas cartas estão exatamente nessa sequência que eu mostrei e por que que a ordem não é exatamente a ordem mais óbvia, tá? Tem toda uma explicação que a gente vai chegar nessa compreensão agora. O tarô como missão de vida, primeiramente, pode soar como algo que é óbvio. Quando eu descobri que o tarô estava na minha jornada evolutiva, na minha missão, eu fiz uma escolha para isso. E aí já tem a primeira palavra-chave aqui do nosso momento. A palavra é escolher. Porque a missão, como eu disse logo no começo, ela pode parecer óbvia em um dado momento, porque no comecinho, quando a gente sente o chamado, os astros se alinham e aí parece que tudo flui. O que acontece? Vou fazer o paralelo aqui com a minha própria trajetória. Eu me consultei com uma taróloga, e aí quando eu percebi que aquele atendimento estava me ajudando profundamente, eu estava totalmente perdida, totalmente sem rumo, depressiva. Eu falei, caramba, me mostrando essas cartas que têm tanta profundidade, você está me ajudando tanto, minha querida, que eu quero fazer a mesma coisa pelas pessoas. E aí foi quando eu senti que tudo se abriu para mim. E essa é a primeira coisa que acontece quando nós sentimos o chamado, quando a gente entra em contato com a missão. Qual foi a porta que ela abriu para mim? Quando eu disse que eu queria trabalhar com tarô, ela falou: não, nada é por acaso, não é mesmo? Eu vou abrir uma turma daqui a 15 dias. E aí, quando ela abriu a turma, eu estava lá na primeira fileira e ela colocou umas cartas, pediu para cada aluno tirar uma carta. Eu peguei o Arcano Mundo e ela falou: vocês vão ter aí uma tarefinha com essas cartas e ao longo do curso eu vou explicando. Perceba que tudo se abriu, né? Mas depois tudo se fechou. E aí é que vem o momento da dúvida. A gente primeiro tem um chamado, que vem seguido de uma o quê? Empolgação. Por isso que está o mago aqui em seguida. Eu fiquei entusiasmada, fiquei repleta de alegria, de meu Deus, isso é maravilhoso, eu amo estudar o tarô. Mas aí depois veio o quê? O desânimo, porque é muita coisa, porque é aquela sensação de que o estudo é infinito, de que é muito material, são muitos arcanos, são muitas possibilidades de interpretar. Não quero me comprometer, não quero falar sobre a vida de ninguém. Aí a pessoa vai ficando sempre no lugar mais confortável, que é qual? Ficar usando só arcanos maiores e fazendo aquelas leituras que não se comprometem com nada. Aquele lugar confortável, ele também não é ruim, tá? Eu fiquei nele, só que ele é limitador. E aí eu estava no momento da minha vida em que precisava tomar uma decisão, porque se eu decidisse que eu iria mesmo me dedicar ao tarô, eu ia ter que abrir mão da vida acadêmica, que era para onde eu estava indo. Parece que quando eu falei, tá, é isso, aí o mundo desabou nos meus ombros, porque o curso acabou e eu não me sentia segura para fazer leituras cobrando, ganhando dinheiro. Por que que eu não me sentia segura? Porque o primeiro contato que eu tive com o tarô é igual o contato que todo mundo tem.
é um contato de apresentação, é uma imersão que a gente faz nos arcanos, a gente faz aquele mergulho, mas depois que a gente sai desse mergulho, a gente ainda não sabe o tarô. A gente está sendo o quê? Testado para saber se a gente vai bancar e merecer trabalhar com o tarô. Qual é o arcano que eu coloquei depois do chamado? O mago, né? A empolgação. Aí qual é a carta que vem logo depois do mago? Eu não vou seguir a sequência toda, tá? Mas essas primeiras, elas realmente eu vou seguir. É a sacerdotisa, o próximo passo depois da empolgação. Porque se você fica só na energia do mago, é o fogo de palha, vai chegar um momento em que você não vai sustentar continuar estudando tarô. E é aí que a gente separa as pessoas que são sérias daquelas que estão apenas se aventurando. Alguns poderiam dizer assim, as crianças dos adultos, porque a criança ela quer só diversão, ela não sabe a hora de parar. Se os pais deixam a criança totalmente sem regras, ela não vai parar para tomar banho, ela não vai escovar os dentes, ela não vai fazer as tarefas da escola. E é um eu extremamente birrento e mimado que mora dentro de nós, que quer que aprender tarô seja só alegria, só essa parte lúdica e mágica. E aí é que a gente precisa acionar a sacerdotisa. Ela é a representante das profundezas, ela é a representante realmente como a grande matrona do tarô e dos oráculos em geral, porque ela não está com esse livro nas mãos aqui por acaso. Esses livros que nós estudamos quando estamos aprendendo tarô, os cursos que fazemos, os atendimentos, tudo isso é a representação do que a sacerdotisa faz. Porque o tarô, gente, ele não é para quem gosta de ficar em águas rasas. A superfície, ela é só para os curiosos, são para as pessoas que abandonam o estudo, porque não pagam o preço de ir mais além. E o tarô, ele tem um segredo, um mistério. Qual é? Ele não é só apenas sobre interpretar as cartas. Ele é sobre interpretar a nossa própria vida. E aí a gente vai se vendo nos arcanos e a gente tem que ter maturidade para reconhecer os tapas na cara que recebemos. Assim, às vezes sutis, às vezes nem tanto. E também com os nossos consulentes. Então, a missão com o tarô, ela envolve 3 pilares. Olha isso aqui. É a sua própria jornada de evolução na vida, é a sua jornada de estudar todos os arcanos, aprender todos eles, as combinações, as tiragens, os métodos, tudo isso, e a ajudar seus consulentes a fazerem o mesmo, a também evoluírem. Porque se a gente fica só na superficialidade, inclusive dos atendimentos, a gente também não encanta nossos clientes. Não tem tanto por que eles voltarem, porque tem um monte de gente fazendo leituras por aí, até aplicativo que faz. Qual é o seu diferencial? Se você não for mais profundo, você não vai encantar os seus consulentes a ponto de eles sentirem que estão realmente sendo transformados por você. É a superfície, é a água rasa. Então, qual é o próximo passo? Por que que eu falei que eu ia colocar os primeiros arcanos aqui? Porque eles estão no caminho da vontade, né? Que é meu aluno sabe que a gente tem os caminhos com os arcanos maiores. Então, o caminho da vontade são as escolhas que nós fazemos porque nós somos adultos e porque estamos decididos a evoluir na vida e no tarô. Então, a imperatriz aqui, ela é representante do momento em que a gente começa a expandir os nossos atendimentos, os nossos contatos, a gente abre ali o Instagram, a gente faz conteúdo, a gente vai coletando feedbacks, depoimentos e vai crescendo. É o movimento. E é a gestação do nosso próprio estilo de atendimento. No começo, nós somos um pouco genéricos, isso faz parte, mas depois a gente vai colocando a nossa pitadinha, colocando a nossa identidade, colocando outras ferramentas oraculares, ferramentas holísticas. Isso tudo vai tornando o nosso atendimento tão bonito, tão zeloso quanto a energia da imperatriz. E aí nisso a gente vai assumindo o nosso papel, a nossa autoridade, o nosso lugar dentro do meio oracular. Não pense você que esse meio está saturado. Só reflita quantas pessoas você conhece que são tarólogas. Assim, na sua rotina, no seu dia a dia.
Quantas pessoas se surpreendem quando você fala que joga o tarô? Quantas pessoas ficam curiosas para entender o que é o tarô quando você fala que você lê as cartas? Ainda é um oceano azul de oportunidade. As pessoas nem imaginam isso. Você pode achar que tem muita gente lendo tarô porque você está seguindo um monte de perfil de profissionais do tarô. Mas se você sair um pouquinho da sua bolha, você vai descobrir que isso é realmente uma bolha bem pequenininha. Nossa, gente, são pouquíssimas pessoas que sabem e que trabalham com tarô em comparação com outras áreas da vida. A oportunidade está aí. E assumir a liderança, o seu papel, o seu estilo, se colocar como autoridade no tarô é um processo de expansão. Mas aí o que acontece na missão de vida? Quando a gente toma a decisão, aí tem os atrapalhos. Ah, Isa, mas eu já passei pelos atrapalhos lá atrás, quando eu tive que fazer a escolha com o mago, se eu ia me aprofundar ou não. Não vai ser só uma vez, não, gente. Esses empecilhos, eles vão vir muitas vezes. E com o mago, é uma decisão pessoal de continuar estudando, né? Só que com a roda da fortuna, são as interferências externas, são de terceiros. Aqui a gente já não está no caminho da vontade, tá? E a gente tem aqui um arcano kármico, que são o quê? São familiares que vão colocar dúvidas na gente. São pessoas que às vezes a gente nem conhece que vão dar um olhar torto para a nossa profissão, porque existe muito preconceito no meio oracular. É a nossa própria imagem idealizada de ser um profissional formal que está sendo questionada quando a gente resolve trabalhar com o oculto. Porque vocês não pensem que eu não passei por isso, viu? Eu estava lá no meio acadêmico, já estudei para concurso. Eu sou uma pessoa que tinha todos os requisitos para entrar num meio extremamente cartesiano. Só que o chamado ele foi maior. E esse chamado, ele não foi como se eu não pudesse ter dito não. Eu podia ter dito não. Qualquer um que está aqui agora poderia dizer não para o tarô. Mas por que é que a gente não diz? Porque existe algo que não tem um nome, mas que a gente sente. Assim como eu senti na consulta com a taróloga. Falei, caramba, eu estou sendo muito ajudada aqui. Olha o poder disso. Não é só interpretar cartas. É interpretar a vida, é encaixar a jornada daquela pessoa que está perdida no meio da jornada dos arcanos. Mostrar para ela que onde ela está tem uma saída. E quando a pessoa está em depressão, tudo que ela precisa é se enxergar no mundo e saber que ela não é inútil, porque quando eu estava em depressão, e muitas pessoas que me acompanham e que são alunos e que são seguidores também vivenciam esse cenário, essa sensibilidade, essa falta de sentido muitas vezes porque o mundo está muito caótico, e às vezes se sente assim, né? Caramba, parece que nada faz sentido. Mas quando você olha para o tarô, você está só vivendo mais um arcano, mais uma combinação. E aí você se encaixa no mundo. E você sabe que aquilo é uma fase, que aquilo vai passar. Porque tudo passa. A roda da fortuna, gente, são esses atrapalhos externos. Aí tem outras obrigações, é a falta de tempo, é às vezes os medos, né, de se divulgar. Isso são algumas questões que a roda da fortuna traz. Só que ela pode ser vencida. O problema é quando a gente se deixa contaminar com a energia de terceiros, que podem ser encarnados ou desencarnados. Não vamos ignorar que temos inimigos de outras vidas e às vezes não são nem inimigos diretos, são apenas pessoas que não querem que você seja um instrumento de luz para ajudar outras pessoas. Imagina que no plano espiritual tem uma fila de pessoas que você vai ajudar, que você vai atender. E aí, essas pessoas que você vai ajudar, que você vai tirar de uma relação abusiva, né, ajudando com as cartas, que você vai ajudar essa pessoa através de uma boa interpretação da torre, a ela sair de uma situação que está levando ela para o abismo. Quando você é um instrumento realmente da luz e você usa o tarot como essa ferramenta para ajudar outras pessoas, você está entrando em conflito com os inimigos dos seus consulentes também. Não tinha parado para pensar nisso? Pois é, isso acontece. É por isso que às vezes a gente termina um atendimento e se a gente não tivesse protegido, não tivesse cuidado e nem tiver recursos para se limpar também das energias das pessoas, a gente fica mal. Então trabalhar com tarô
É um pouco, às vezes, como o arcano Lua, que é a próxima etapa aqui. E o que que é o arcano Lua? É quando a gente também começa a duvidar da nossa própria capacidade, a gente entra nas paranoias, a gente entra naquele questionamento infinito e incessante que fica ali nos atormentando e dizendo: ah, eu não nasci para isso, ou isso é muito difícil, não, eu vou largar tudo, vou começar de novo. Só que você já está nele, você já está nesse caminho, você já disse sim. E dizer sim não significa que o caminho vai ser sem obstáculos, porque a gente está num planeta de contrastes. Ai, o dia tá lindo, céu azul, aí daqui a pouco tá quente. Ai, o dia tá ótimo, tá nublado, aí daqui a pouco começa a chover. Ai, mas o dia tá com a temperatura ótima, super amena. Aí quando você vai sair, o tempo fecha, cai um monte de raio, você não pode sair. Assim, nada é estável. Tudo na vida é equilíbrio. Então eu gosto de frio, mas eu não gosto de passar frio. Percebe a diferença? A gente gosta de equilíbrio. Da mesma forma é o trabalho com o tarô e com qualquer coisa que você resolver abraçar na sua vida. Você vai ter essas polaridades. Isso existe. Não tem como a gente fugir disso. Então você pode estar amando o tarô hoje, você atendeu, ficou energizada, ficou feliz, cheia de vitalidade. Aí você confirma, o tarô é minha missão. Aí no dia seguinte você atende uma pessoa trabalhosa, difícil, foi difícil antes, foi difícil depois do atendimento, você fica desnorteada, aí você começa a pensar, será, hein? Será mesmo que eu quero trabalhar com isso? Ai, não sei não. Deixa eu pesquisar aqui outras coisas. Aí você abre uma porta para influências que vão começar a colocar um monte de dúvidas na sua jornada. Então, assim, de cara eu já quero te falar que querer que seja sempre só alegria no tarô, só paixão, só diversão, isso é fantasioso, isso é sete de copas, tá? Não vai acontecer. Mas isso também não significa que não possa ser divertido trabalhar com o tarô. E o que é que torna divertido até mesmo esses atendimentos que não são tão legais? É você falar sobre eles, é você ter histórias para contar. Por mais que naquele momento esteja sendo desafiador, pensa assim, quando acabar, você vai conversar com seus colegas de turma, você vai conversar com alguém que seja também profissional do tarô, né? Por questões éticas, você tem que manter o sigilo da sessão, mas você pode mencionar o teor e como você se sentiu, ou como era o perfil do consulente. E aí, você fazendo isso, você está nivelado com outra pessoa, que é um colega de profissão, uma pessoa que entende os seus dramas, e é naquele momento você se torna leve de novo. São histórias para contar. Então, se você parar para pensar que mesmo quando está difícil, aquilo depois vai ser uma lembrança que você vai poder rir sobre ela e falar, sabe? Às vezes são esses atendimentos que mais fazem você crescer, são esses atendimentos difíceis que fazem com que você busque soluções diferentes. Imagina se todo atendimento fosse fácil, você sempre fizesse a mesma tiragem, nunca fosse desafiado a pensar em coisas novas. Separar no tempo. É porque eu tenho alunos dos mais variados perfis, das mais variadas idades, profissões e algumas dificuldades diferentes de aprendizagem que eu estou sempre aperfeiçoando o meu método de ensino. Se todo mundo entendesse de primeira e eu nunca precisasse refinar mais a minha forma de ensinar, eu teria parado no tempo. Então, eu agradeço isso. Essa que é a grande virada de chave na nossa vida. Então, a Lua, ela vai ser a representante das nossas dúvidas, das nossas oscilações. Até mesmo no próprio estudo. Ah, e hoje eu quero estudar, amanhã eu não quero mais. Aí, agora vou ficar estudando todo dia, 3 horas por dia. Você vai sustentar? Isso é exagero. Às vezes você só vai ter condição de estudar meia hora por dia. O importante é que você tenha constância. A Lua são esses excessos para mais ou para menos. Então, se resigne com essa realidade. Com qualquer área da vida que você for trabalhar, vai ser assim. E com o tarô, a gente tem aquele plus que estamos trabalhando com o oculto, com o símbolo, com a interpretação. Existe insegurança, é natural. Mas o que é que vai garantir que a nossa segurança seja realmente cada vez mais uma constante na nossa vida? Que realmente nós sejamos confiantes para fazer leituras. É a gente estar sempre revisando, treinando, trocando ideias. Isso vai fazer com que a gente cresça e siga o papel aqui do mundo, tá? Que é o próximo passo na jornada da missão. Eu já entendi que eu vou ter oscilações.
Quando a próxima oscilação vier, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar para ela e falar: Ó, você de novo, bem-vinda. Agora a porta de saída é aquela ali. Tchau, tchau, tchau. É isso que você vai fazer, porque você não vai se abraçar com as dúvidas. Você já decidiu lá atrás, lembra? Você já disse sim, você está ciente de que vai ter obstáculos, tá tudo bem. A decisão de continuar crescendo, evoluindo e se tornando cada vez mais alguém que se realiza no trabalho com tarô é algo que você tem que fazer e depois você não precisa mais ficar refazendo essa escolha, porque você já fez. Não pode mais ser uma escolha você desistir. Isso serve para tudo. Ah, Isa, você está querendo dizer que então, uma vez que eu disse sim para o tarô, eu não posso mais sair? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo falar com as suas resistências internas e o seu eu inferior, porque ele é que quer que você desista para que você depois fique sem nada, sem recursos, sem ser um instrumento da luz. É ele que depois que tira você de tudo de bom que você está conquistando, te abandona e você fica sozinho, deitado no fundo do poço. Porque o trabalho com tarô acaba atraindo, sim, muitas energias intrusas. Não é só o trabalho com tarô, é qualquer trabalho holístico, é qualquer trabalho terapêutico. Você vai aplicar reiki, você vai fazer um atendimento holístico, você que trabalha com um psicólogo, sempre você vai ter esse tipo de situação. É importante que nós tenhamos maturidade. Sabe aquela pessoa? Eu já atendi muitas pessoas que pensam em tirar a própria vida. Muitas, tá? Não só como taróloga, mas também como terapeuta transpessoal. E chega um momento em que alguns adolescentes que eu atendia, que eles eram tão aptos a abandonarem a vida, que parece que a vida não tinha valor nenhum. E eu estou falando apenas do tarô, para você não abandonar o tarô. Esse é um processo que a gente tem que fazer todos os dias. Eu escolho ficar aqui. Eu só vou embora daqui quando a missão acabar. E a missão com o tarô, ela é do mesmo jeito. A vida não deve ser descartada como se ela fosse nada, porque ela é um potencial. Estar vivo é a única possibilidade de ver a vida se transformar. Desistir da vida, assim como desistir do tarô, é simplesmente abandonar qualquer possibilidade de transformação. Então, perceba essa analogia que eu estou fazendo entre a vida e a missão de vida que é o tarô na vida de cada um de nós aqui. Pode ser que você tenha definido que você ia trabalhar com oráculos. Ou pode ser que você tenha definido que você iria usar qualquer oportunidade de ajudar outras pessoas. Das duas formas, o tarô é para você, porque o tarô é uma ferramenta de luz, é uma ferramenta de auxílio ao próximo, é uma ferramenta de auxílio a você mesmo. Se você conseguir terminar essa jornada reencarnatória, sendo alguém que percorreu os arcanos e conseguiu ter honestidade com as suas sombras, conseguiu trabalhar, lapidar os seus processos internos, você já está muito bem. Já fez mais do que a maior parte das pessoas faz. E se você ainda conseguiu tocar o coração de outras pessoas e fazê-las mudar a rota em nome de evoluir e de se tornarem seres humanos que realmente contribuem com o desenvolvimento do planeta, então você fez muita coisa, muito mais do que a maioria das pessoas que estão aqui hoje encarnadas. Então, quando eu falo que trabalhar com o tarô é uma escolha que não pode ficar sendo toda hora questionada, é porque, sim, dá trabalho. Mas se você se compromete, esses sons que ficam obstruindo a sua fluidez, você simplesmente consegue superá-los mais fácil. E aí eu não termino com o mundo. A virada de chave vem agora, porque a última carta da jornada, na verdade, é o Sol na missão com o tarô. Porque é quando você se coloca não só como alguém que está brilhando e sendo um farol, né? Você está servindo, você se colocou ao dispor da luz para contribuir com o processo de outras pessoas. E aí eu gosto muito de citar aquelas artistas, pessoas que são do meio musical, do meio do cinema, pessoas que fizeram grandes contribuições ao planeta, como pessoas que viveram o sol, porque elas são reconhecidas, são renomadas, mas olha quanta energia boa elas estão gerando. Na aula que eu falo sobre o sol, eu cito a cantora Taylor Swift como alguém que está vivendo a sua bliss, né? O seu propósito, a sua missão.
porque desde muito nova ela já gostava de compor, já gostava de cantar e tocar. Mas eu vou citar agora um grupo que mora no meu coração, que é um grupo sul-coreano que se chama BTS. E esse grupo, ele representa o sol para muitas pessoas, muitas jovens e, enfim, pessoas de qualquer idade, não tem idade para gostar do BTS, que é um grupo de K-pop. Porque as letras das músicas deles, as danças que eles promovem, as coreografias, tudo que eles fazem com tanto amor, com tanta dedicação, está gerando alegria. Mas por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente trabalha dentro da nossa missão, quem está de fora vai olhar e vai pensar assim: ah, essa pessoa está no auge, nossa, ela nunca teve problema, ela tudo foi fácil para ela. Só que quando você está olhando só para o palco, você ignora os bastidores. Então nunca compare os seus bastidores com o palco de outra pessoa. Então o tarô é para mim o que a música e a dança é para o BTS. Assim como é a sua função agora descobrir de que forma você quer trabalhar com o tarô. O sol, ele é para você ser um farol e também para você estar num lugar de destaque, num lugar de conforto, num lugar de excelência. As pessoas precisam saber que você é alguém com quem elas podem contar. Mas não se incomode, por exemplo, se algumas pessoas te procuram só quando estão mal, porque elas lembram de você como alguém que fornece consolo, como alguém que fornece ajuda. Claro que o ideal é que ela te procure profissionalmente, pagando para você servir e ter o retorno ali energético, né? Ficar só doando também vai te levar à falência, tanto financeira quanto energética. O fato é que ser como o sol e abraçar a missão do tarô é você sim fazer uma consulta que é um verdadeiro espetáculo, que você se sente com poder naquele atendimento. Porque tudo que você fala na hora da consulta tem um peso muito grande na vida daquela pessoa. Pode parecer que você está falando coisas que você já falou muitas vezes, e por isso é tão natural falar essas coisas que eu falo sobre o sol, porque vocês não têm noção de quantas vezes eu já falei isso. Mas tem sempre alguém que está ouvindo pela primeira vez. E é em nome dessas pessoas que eu repito, porque eu sei que essas palavras que eu estou falando vão gerar um impacto que um dia geraram em mim. Lá atrás, quando aquela taróloga que me atendeu pegou uma carta para significar quem era eu no tarô e veio a sacerdotisa. E aí ela disse: olha, não há a menor dúvida, Isa, de que o seu caminho é o caminho holístico, é o caminho do cuidado, é o caminho do oculto. Mesmo aquilo que amamos e que nós viemos fazer pode sim ser desafiador em vários momentos. Por isso que às vezes a gente precisa tirar férias. Eu posso amar trabalhar com tarô, ensinar e atender, mas eu preciso de descanso. Eu não preciso atender todo mundo que vem até mim na hora que a pessoa chega até mim. Eu sim posso colocar uma pessoa por dia, não quero me desgastar. Tudo bem atender uma por dia, tá tudo bem. Isso não faz de você uma pessoa que não está cumprindo sua missão, isso faz de você alguém que quer cumprir com excelência, que quer entregar o seu melhor, compreende? Então, veja só, vou ler isso aqui, ó. Quando você encontra com o seu propósito, você sabe, você sente. Depois surgem milhões de obstáculos. E esses obstáculos, eles podem até fazer você se desviar. Mas aí depois você volta, e aí depois você se afasta, aí fica mais ou menos. E se você não tomou uma decisão muito bem resolvida de que você vai ultrapassar esses obstáculos, custe o que custar, eu tô tão sem tempo, o mundo virou de cabeça para baixo, mas eu vou encontrar pelo menos 10 minutos para ver um vídeo da Isa no YouTube, eu vou, para não me desconectar. Assim que a vida der uma folga, eu me dedico mais. Eu faço o que é possível hoje, porque a gente tem que ter leveza, né? Como eu falei, o tarô não é uma brincadeira, mas ele pode sim ser divertido. E sim, ele é, quando a gente se enxerga e a gente flui com os arcanos, numa dança muito bonita e poética. Mas nem todos os arcanos são leves, nem todos os arcanos são fáceis. Aí, de repente, a gente pega numa torre, e aí se vê na própria torre, e já se torna mais fácil de atravessar essa própria torre, quando a gente entende que está passando por ela.
É isso que é você fluir com os arcanos, é percebendo eles na sua própria vida. E aí, você está sendo colocado à prova. É quando você se encontra numa bifurcação em que você tem que ser como o próprio arcano enamorado, se tomar a decisão. Eu continuo ou eu abandono? Não, eu decidi, eu vou. Então, adeus problemas. Adeus vozinhas intrusas. Vocês não são bem-vindas aqui. Nós temos o controle sobre o que pensamos. A gente tem, em média, 70 mil pensamentos por dia. E se a gente for fazer uma análise minuciosa do que estamos pensando, eu posso garantir que a maior parte não é muito bom. Mas a gente pode escolher pensar coisas melhores. É que nem o nosso amado Jesus Cristo nos ensinou, vigiai e orai. E ele falou isso para o quê? Para a nossa mente. Você está vigiando seus pensamentos? Os pensamentos que estão te conduzindo para o abismo, não o abismo que você vai voar, e sim o abismo que você vai se afundar. Porque o pensamento, ele gera uma emoção em cadeia. E se o pensamento não é bom, a emoção naturalmente também não vai ser boa, e aí você, daqui a pouco, você já está deitado na BR, né? A gente fala rindo, mas assim, é dramático, o negócio é sério. Então, quando a gente tem essas provas que são para saber se a gente realmente merece continuar sendo um trabalhador da luz, continuar florescendo, contribuindo na seara aí da espiritualidade luminosa, aí a gente ultrapassando essas provas, nós também recebemos muita ajuda. Eu também quero confirmar isso para vocês. Todo mundo que começa a trabalhar com tarô imediatamente passa a fazer parte da egrégora espiritual dos trabalhadores do tarô. Essa egrégora tem espíritos do Oriente, tem muita espiritualidade que vocês nem imaginam que ajudam o nosso trabalho. São aqueles espíritos que você não precisa saber o nome, não importa o nome, eles nem querem que vocês saibam. Eles apenas querem que você continue a serviço. Você precisa se sentir com uma companhia mais forte do que todas as resistências e vozes que tentam te afastar do caminho do tarô. É importante que você faça isso. Então, a missão de hoje é que você entre em meditação, tente se conectar com a egrégora que está com você hoje, trabalhando com você, te ajudando nos estudos. Ah, Isa, eu ainda não atendo. Meu amor, você decidiu trabalhar com tarô? Você vai passar por muito estudo, você nunca vai parar de estudar, mas você já precisa começar a atender. Provavelmente você já está atendendo, nem que seja ali uma pessoa da família, uma amiga. Continue. Para essa pessoa, você já está contribuindo, você já está fazendo algo que tem valor e potencial de transformação. Então, se prepare, entre em meditação, se comunique com essa egrégora, peça inspiração, crie um nome para uma entidade, um espírito que vai te acompanhar, que vai ser realmente essa luz que vai te dar forças quando você estiver fraquejando. Não pode deixar de acreditar que estamos muito bem acompanhados. Assim como temos, infelizmente, seres negativos que querem nos desviar, nós temos também uma legião de espíritos de luz que estão ali para nos proteger. Só que qual é a diferença fundamental entre eles? Os negativos, que na verdade eles são apenas espíritos que ainda não aprenderam o amor, né? Ainda não aprenderam a amar, eles não pedem licença, eles não respeitam o livre-arbítrio, eles invadem o seu campo. Já os espíritos da luz, eles precisam que você autorize. Você precisa dar permissão para eles, você precisa pedir que eles venham. Eles jamais vão invadir o seu campo, porque você precisa ter dado um sim para que eles façam qualquer tipo de barreira protetora para você. Então, dentro do seu processo meditativo hoje, nessa tarefinha que eu estou passando, você deve autorizar, inclusive, que eles interfiram no seu livre-arbítrio, se for para o seu bem. Você precisa dizer isso. Não, sabe, mentalmente, de uma forma atravessada, atropelada. Você precisa pronunciar e sentir cada palavra que você está dizendo. Sim, eu autorizo que os seres de luz
sejam meus protetores, que estejam comigo, que me acompanhem, e que, se for necessário, eles têm 100% da minha autorização para interferir no meu livre-arbítrio, para me ajudar, para não me desviar, para me manter firme no meu propósito. Eu quero servir, eu quero ser útil. Eu não quero que a minha passagem pela Terra seja à toa, seja em vão, porque a vida vai acabar de qualquer forma. Mas dia menos dia, o tempo está passando. Daqui um ano, a gente pode estar fluindo com os arcanos, atendendo com uma agenda lotada, tendo prosperidade, ou a gente pode estar ainda brigando, tentando se equilibrar. Então, assim, é necessário uma atitude mais firme, mais enérgica. Em tempos de crise, é necessário atitudes mais robustas. Nós não estamos lidando com energias sutis e leves, as energias são pesadas, elas atacam o nosso físico, a gente fica sem ânimo, sem força, até mesmo para levantar da cama. Se a gente se entrega, daqui para lá, a gente não tem mais nada para oferecer. E daqui a pouco nós não estamos mais nem sendo instrumentos para ajudar, nós é que estaremos pedindo socorro, entende? Então é muito sério isso que eu estou falando para vocês. Vamos lembrar que não estamos sós, vamos sim pedir ajuda. É tão simples a gente pedir ajuda, é tão simples, mas quando a gente está mal, é a última coisa que a gente lembra de fazer. Então a gente precisa deixar pistas na nossa casa para a gente lembrar que nós estamos muito bem acompanhados de seres de luz que querem o nosso bem, que querem que a gente continue a serviço. Então, trabalhar com tarô é uma missão linda, poderosa, é uma missão lúdica. A gente vai se encantar com muitos decks, a gente vai se apaixonar por algumas tiragens, nós vamos criar nossos próprios atendimentos, nossos próprios métodos, nós vamos conhecer muitas pessoas, a gente vai escutar histórias absurdas e histórias lindas. A nossa vida é transformada no atendimento uns com os outros. Então não tem como essa jornada não ser regada de poesia e mágica. Trabalhar com tarô é isso, é uma missão que desde que eu disse sim, é óbvio que eu já pensei em desistir. Uma vez me perguntaram isso e eu fiquei com vergonha de dizer que eu já pensei em desistir. Mas depois eu falei, não, eu preciso falar. Eu preciso falar para as pessoas saberem que mesmo eu, que ensino, que tenho uma escola de tarô, eu já tive meus momentos de fraqueza. Então eu entendo como são esses ataques. Imagine quem está apenas começando, como é que não se sente, é normal. Então, assim, se te serve de consolo, se vai ser útil para você, pense em como teria sido se lá atrás eu tivesse desistido. Eu não teria atendido as milhares de pessoas que eu atendi. Eu já ajudei pessoas a casarem, descasarem, fazerem mestrado fora do país, mudarem de emprego, decisões que mudaram a vida delas para sempre, porque eu estava pronta para fazer essas leituras. Então, nós temos sim que estudar. Esse estudo, às vezes, vai dar desânimo, às vezes vai ser chato, mas a gente não pode se deixar abater por causa disso. A gente tem que fazer uma coisa que eu aprendi com o professor Hélio Couto, e é com isso aqui que eu vou me encaminhando para encerrar esse nosso encontro, que é o seguinte: eu não quero esse pensamento. O pensamento veio, desistir. Ah, eu vou me jogar no abismo. Ah, eu vou deitar na BR. Ah, abandono o tarô. Ah, não atende não, desmarca. Ah, sei lá, qualquer coisa que te desvie do caminho. Aí você faz o quê? Cancela esse pensamento. Eu cancelo esse pensamento e todas as consequências atreladas a ele. Nenhum pensamento que seja do seu eu superior vai te colocar num lugar ruim. Então, se é um pensamento que está te conduzindo para um lugar que não é legal, você já sabe que esse pensamento não tem uma boa origem. Pode ser interno, pode ser externo. Só cancela, cria o seu lugar de luz, o seu lugar de... assim, vou falar o que eu faço. Eu tenho um lugar que eu criei, que eu imagino. Cada vez que eu volto nesse lugar, ele tem mais detalhes, então ele tem um campo de girassóis, ele tem uma cachoeira, ele tem uma grande árvore onde eu fico encostada no tronco dela, meditando.
Eu tenho animais de poder, onde eu fui gradativamente acrescentando com base nos arquétipos. Então, você pode criar esse lugar mágico. Vá para ele todos os dias, medite e se imagine nesse lugar. E ele vai criando uma força tão potente que quando você precisar, você só pensa nele e você já se protege. E então, terráqueos, curtiram o episódio de hoje? Eu espero que sim. E desejo que a sua vida seja repleta de luz, prosperidade, saúde, muito amor. E a gente se encontra no próximo Café com os Arcanos, com muita alegria, com muita paixão pelo tarô, para a gente expressar o nosso propósito de uma forma leve, divertida, como tem que ser. Então, é isso. Deixe seu comentário se você gostou do vídeo, se você quer deixar alguma sugestão de tema para o próximo episódio. Por favor, deixe o seu coraçãozinho para mim. Vou ficar muito feliz e grata. E a gente se vê no próximo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.